Vou passar para vocês as instruções que vão estar relacionadas às perguntas que eu quero que vocês respondam após assistir às 3 palestras, tá certo? A primeira palestra, que foi de Silvana Pereira, que é neurocientista, ela falou muito sobre oxigenoterapia. Então, ela usou aquela terminologia, nem sempre o que é mais é menos, né? Então, isso é muito importante. Então, ela fala que a oxigenoterapia, muitas vezes o menos é mais significativo. Onde menos, né, é mais. O que os olhos não veem, o pulmão sente. Então, a primeira questão que eu quero que vocês coloquem para vocês é como que é feito para fazer a correção dos danos decorrentes do processo de hipoxemia, tá certo? Primeira questão. Questão 2, vocês têm que colocar para mim, explicar para mim o histórico do uso da oxigenoterapia. 3, objetivos da oxigenoterapia. 4, efeitos deletérios do oxigênio. Questão 5, está relacionada, vocês vão falar para mim um resumo sobre as práticas para minimizar as flutuações que ocorrem na oxigenoterapia, né? Questão 6. Vocês vão explicar para mim o que é o projeto Koala. Como que é feito para controlar o oxigênio-alvo. E na questão 7, vocês vão explicar para mim os cuidados, tá? Porque a gente tem que pensar que o prematuro, ele pode ter uma oxigenação até de 100%. A gente não, o adulto não. Que existe o estresse oxidativo. Mas a criança prematura pode. Palestra 2, que foi realizada pelo Maurício Marcelo Costa, que é neonatologista e pediatra, aqui da Unimontes, ele fala muito sobre ventilação protetora. Então, prestem bastante atenção e vamos às questões. Questão 1. O que é ventilação protetora? Questão 2. Por que esse bebê prematuro ele tem uma deficiência de surfactante? 3. Por que a ventilação mecânica pode provocar grandes lesões pulmonares e encefálicas? Explicar para mim as principais lesões pulmonares agudas. Por que elas acontecem? Né? E o vilão dessa situação. Dentro disso, explicar o uso das correntes elevadas, a alteração pulmonar com colapso, o uso das correntes elevadas e a relação com o estresse oxidativo, que faz levar ao processo da cascata inflamatória. Por que ocorre a hipercapnia permissiva? Agora vamos às questões. Terceira palestra. A terceira palestra é ministrada por Guilherme Santana, que é um pediatra, neonatologista que mora lá no Canadá. Uma palestra extremamente interessante, né? Questão 1. Explicar para mim o CPAP na neonatologia. Qual que é a função dele? Eu quero que vocês expliquem para mim o histórico do CPAP na neonatologia. E coloquem para mim também, com questão 3, a ventilação mecânica versus a abordagem conservadora no CPAP. Principalmente nos super prematuros, 25, 26 semanas. A definição da falha do CPAP. Então, vocês vão explicar para mim qual que é a definição da falha do CPAP, por que isso acontece. Tipos diferentes de interfaces. Então, vão explicar para mim os tipos diferentes de interface e as falhas relacionadas ao CPAP. E agora vamos a uma questão muito interessante, o sangramento nasal. Eu quero as causas, as consequências e a prevenção. Explicar principalmente quais as principais causas da lesão de septo nos prematuros e as complicações associadas. Explicar para mim os prós e os contras da ventilação invasiva e da ventilação não invasiva. Explicar para mim a relação da PEP com a hipertensão em pulmões, né? E explicar para mim, para finalizar, o que é a ventilação protetora. No caso, a avaliação radiológica do volume pulmonar. Então, vocês vão escrever isso com a letra de próprio punho, assinar em todas as folhas, vão escrever, nada digitado. Vocês vão escrever o resumo e responder todas essas perguntas que foram propostas. Escrever o nome em todas as folhas e enviar pelo Virtual Class. Bom trabalho!